Olá, tudo bem? Eu sou o Vitor Delboni. Bem-vindos a mais uma palestra do ciclo Arte e Educação. Ele está em uma varanda Você com sabe vegetação ao quais são fundo. as funções do ator dentro do teatro? O Vitor Mendes vai contar um pouquinho pra gente. Letreiro, ciclo de palestras, arte e educação, o ator multidisciplinar com Vitor Mendes. Tentar investigar essas duas possibilidades. Vitor é branco, Mas tem cabelos castanhos curtos e barba por fazer. Quando eu penso nessa palavra multidisciplinar, eu penso em formação. Então eu vou lá atrás pensar em formação. Na verdade, eu vou tentar investigar um caminho que é desde o primeiro contato de uma pessoa interessada em teatro com o teatro. Eu acho que esse primeiro contato ele pode se dar por duas formas. Ele pode se dar como espectador ou fazendo uma aula de teatro. Se esse contato se der como espectador, vamos imaginar uma situação. Essa pessoa foi levada por alguém ao teatro, por um amigo, por um familiar, às vezes obrigado pela escola nesses programas de formação de plateia. E aí ele chegou e foi assistir uma peça de teatro. Normalmente, ele não foi apresentado ao teatro antes disso, ninguém explicou para ele como as coisas funcionam ali. Ele não sabe as divisões de funções, as especificidades de cada função dentro do teatro. Usa camiseta cinza. Ele sai dessa experiência teatral tendo alguma consciência de que o ator é aquela figura que fala um texto que ele sabe de cor, que ele se mexe bem num cenário, que ele conhece aquele cenário como a própria casa, que ele tem um figurino que ajuda a contar a sua história, que ele está sempre na luz. Ele reconhece que o ator é essa figura que sabe um pouco todos os elementos do teatro. Ao fundo, prateleiras pretas como a estatueta de Dom Quixote e outros enfeites. Ele apreende dessa experiência, que o ator é essa figura. Mas isso não necessariamente é uma verdade. Talvez o ator nessa visão seja isso, mas não necessariamente. Se esse primeiro contato dessa pessoa foi fazendo uma aula de teatro, as escolas de teatro ensinam teatro a partir do ponto de vista do ator. Então, essa pessoa se matriculou na aula, por qualquer motivo que seja para vencer a timidez, ou para ter onde gastar energia, para dar vazão a um desejo de contar histórias, ou para fazer parte de um grupo. Enfim, são muitas razões para se fazer uma aula de teatro, mas de qualquer forma essa pessoa chegou ali na aula de teatro. E aí ali ela vai aprender a andar, a respirar, a decorar um texto, executar uma marca, ou seja, basicamente tudo aquilo que a gente acha que é a função do ator. Só que, aos poucos, essa pessoa que está fazendo uma aula de teatro, conforme ela vai evoluindo dentro do curso, ela vai percebendo que um determinado personagem que ela está interpretando ficaria um pouco melhor se tivesse um figurino. E aí ela começa a ir atrás de um figurino, às vezes uma roupa de época, um chapéu, um óculos, uma bengala, alguma coisa para compor esse personagem. E aí essa pessoa entende que depois de usar esse figurino ela fala, mas esse personagem precisa de uma cadeira, porque numa cadeira esse personagem vai conseguir estar melhor. E se essa cadeira for de madeira, melhor ainda, porque é uma peça que se passa em 1980, então é perfeito. Aí, essa pessoa pega esse texto, ela tem um figurino, ela tem um cenário, e aí ela fala, mas essa palavra aqui não está me ajudando. E aí ela consegue, depois de um certo tempo, cortar um texto, adaptar, trocar uma palavra, se for o caso. E assim ela vai completando a sua formação. Até que, depois de estar quase no final da formação, ela está ali assistindo os outros colegas a fazerem uma cena, alguma coisa, e ela começa a sugerir uma marca para uma direção para outro, e assim essa pessoa se forma no curso de teatro, conhecendo um pouco de cada universo, um pouco de um figurino, um pouco de cenário, um pouco de direção, um pouco de dramaturgia, mas sobretudo interpretação, porque no fim das contas essa pessoa nunca estudou iluminação ou figurino ou cenário. Ela estudou interpretação. Quando você vê um ator em cena, vê alguém que, em algum momento, teve que se transformar. Cada um explica esse processo de maneira diferente. Fazer um clique, ser alguém, mas sem ser completamente alguém, cortejar, encarnar, aparecer, incorporar e etc. Qual a minha explicação? Partindo da ideia de que tudo é vibração, que tudo tem uma frequência diferente,
Imagina que um ator se transforma mudando de vibração. A nota que vai gerar vai afetar outros harmônicos. Um ator é um instrumento capaz de se afinar, de mudar de registro por si mesmo. Nos ensaios, tentamos encontrar a nota justa. Um ator é a corda de um instrumento capaz de mudar sua tensão, mudando assim continuamente sua frequência. Daniele Finzi Pasca, Teatro da Carícia, Editora SESI, São Paulo. Então essa pessoa estudou interpretação. Aí quando ela se forma no teatro, ela vai se deparar com alguns problemas do teatro que a maioria de nós, quando se forma, enfrenta. Primeiro é não conseguir trabalho, porque essa é uma realidade. Muitos atores se formam por ano no Brasil. Em São Paulo, por exemplo, devem ter mais ou menos, no mínimo, 10 escolas de teatro formando uma média de 20 atores por ano. Então, se você pensa que as peças já estão com seus elencos completos, chegando uma demanda de 200 novos atores sedentos por novos papéis, isso é uma demanda que não vai ser suprida. Assim, essas pessoas vão estar desempregadas, elas vão precisar inventar a sua nova maneira de trabalhar. Esse é só um primeiro problema. O segundo problema que essa pessoa enfrenta é não conhecer muitas pessoas que fazem teatro, porque na verdade ela ficou ainda nesse pequeno círculo, que foi a formação. Então, quando ela sai da escola, ela percebe que todo mundo que ela conhecia que fazia teatro estava ali dentro. E aí ela vai tentar encontrar alguma alternativa para esse trabalho. A terceira é não existirem testes, basicamente, para teatro. É muito raro isso acontecer. No teatro musical, agora isso vem acontecendo com mais e mais frequência. Audições do musical evita open air. Atores com roupas pretas dançam sobre um tablado. Convencional, de texto, qualquer coisa assim, isso não acontece. É muito raro quando isso acontece. Então, essa pessoa, talvez, imaginando esse caminho, talvez ela recorra àqueles velhos parceiros que se formaram com ela. E aí, esse grupo de atores formados se junta e decide então começar a criar uma peça. Mas eles não sabem exatamente como fazer, todos eles são atores. Aí um deles pensa, bom, a gente não tem dinheiro, então o que eu vou fazer? Eu vou tentar arrumar uma maneira da gente gastar o menos possível e ganhar o máximo possível. Começa a nascer um produtor aí. Aí um outro fala, a gente pode ensaiar na minha casa. Alguém fala, eu tenho uma ideia de uma peça de teatro, pra gente não pagar os direitos, eu vou escrever. Aí começa um dramaturgo. Aí alguém é colocado na direção, porque tem mais opiniões, então essa pessoa é colocada na direção. E aí sim começa a nascer um grupo de teatro, ou ao menos a maneira dessa peça existir, dessas pessoas conseguirem trabalhar. Porque no fundo, o que essas pessoas queriam desde o primeiro momento que entraram na escola de teatro era conseguir atuar no teatro. Só que elas foram percebendo ao longo de uma caminhada que para atuar no teatro você talvez precise enfrentar essas outras coisas. Ter que aglomerar funções, ou seja, se tornar um ator multidisciplinar. Essa é uma trajetória possível. Mas será que é assim que começa? Será que é assim que a multidisciplinaridade do ator começa? Através da necessidade? Eu acho que sim. Eu acho que pode ser. Existem muitas razões pelas quais isso pode começar. Mas a primeira coisa que eu pensei quando eu me deparei com esse termo multidisciplinar foi em referência em pessoas que me inspiram, que me inspiraram a seguir esse caminho multidisciplinar. Mas ao invés de começar a citar nomes que estão aí no teatro contemporâneo fazendo algumas coisas, eu vou resgatar essa ideia de formação. Então, eu vou talvez para o primeiro nome, Konstantin Stanislavski. O Stanislavski era um ator russo e aos poucos ele foi se tornando um dos melhores atores russos do seu tempo. E ele começou a dirigir e começou a desenhar os seus figurinos. Tem uma montagem histórica do Pássaro Azul, do Maeterlinck, que inclusive tem as imagens aqui dos figurinos realizados, de uma montagem que o Stanislavski dirigiu. Fotos em preto e branco de atores e atrizes com os Eu figurinos. acho curioso pensar que talvez o papa do método da interpretação ocidental tenha sido um ator multidisciplinar, porque
aparentemente, lendo os livros, parece um professor, um rigor por descobrir como interpretar um papel com excelência. Mas até uma figura como essa se envolve com o teatro de muitas formas, porque eu acho que teatro também é isso, também é envolvimento. Você começa a fazer teatro por algum motivo, por um desejo, e aos poucos você está envolvido com ele, não tem como separar exatamente em caixinhas o que você faz. Você acaba fazendo um pouco de tudo. Isso também é fazer teatro. O Stanislavski ensina isso pra gente. Ele escreveu uma série de livros, no Brasil a gente tem 4 livros traduzidos dele, que funcionam como a base da interpretação. Qualquer ator, em algum momento, leu pelo menos um desses livros. E nos livros, ele não fala exatamente sobre isso, mas a gente percebe na sua trajetória essa multidisciplinaridade. Eu me pego pensando na minha própria experiência, em todos os cursos que eu fui fazer depois de já ser um ator profissional, de já ter o meu DRT, em todas as técnicas e linguagens que eu fui me aprimorando para conseguir ganhar mais ferramentas para exercer o meu ofício. Então eu fui estudar improvisação, palhaço, mímica e uma série de outras coisas para me tornar um ator mais forte, um ator mais polivalente de alguma forma. Mas depois disso, eu percebi que eu tinha algum outro tipo de interesse também, que não bastava só ampliar o meu conhecimento técnico como ator ou adquirir uma outra ferramenta como ator. Eu gostava de me envolver com outras coisas também. Então eu fui querer estudar dramaturgia. Só que não era tão simples, então toda aquela minha formação de ator serviu para eu conhecer uma série de autores, para eu ter lido um monte de peças, ter feito algumas delas, mas agora sim, eu precisava estudar tudo. Então aí uma nova dezena de cursos para me tornar alguém que pode escrever teatro, pode arriscar em escrever teatro. E dentro dessa experiência, aí sim também, falando, bom, agora será que eu quero dirigir? Eu me considero uma figura multidisciplinar, que gosta de fazer isso. Talvez tenha gente que não se interesse tanto por isso, por desbravar novas fronteiras, mas para mim isso faz muito sentido. Esse envolvimento que eu falei do Stanislavski, eu reconheço em mim, reconheço em muitos que eu vejo fazer teatro hoje. Fora que atuar no teatro hoje não é uma tarefa tão constante assim, porque vamos pensar que você está num espetáculo e você está num espetáculo de sucesso. E se ele é um sucesso, você talvez faça num ano 2 temporadas de 2, 3 meses cada uma delas. Então você trabalhou no teatro 6 meses, por exemplo. Um sucesso, essa peça tem que ser um sucesso para isso acontecer. E aí depois que essa peça estreou, você está trabalhando lá com muita sorte de quinta a domingo, fazendo esses espetáculos. Mas e os outros dias? O que você está fazendo? Porque você está atuando no teatro, tudo bem, você pode estar descansando, mas e essa sede? Né? O ator, se ele não está trabalhando o tempo inteiro, ele está inquieto. Então, se você tiver muita sorte, você vai estar ensaiando um espetáculo enquanto você está em cartaz com outro espetáculo. Isso hoje é incomum para 99% dos elencos, pelo menos da cidade de São Paulo. Isso não acontece, não é uma realidade daqui. Isso acontecia muito antigamente em São Paulo, quando a gente tinha o TBC na década de 50 ou o Arena nas décadas de 50 e 60. Isso era frequente, mas hoje em dia isso não é a realidade. Se a gente pensar, por exemplo, no teatro de arena que eu falei agora, o teatro de arena tem uma função muito importante para essa multidisciplinaridade do ator. Foto em preto e branco da fachada do Teatro de Arena. Bom, o Teatro de Arena foi fundado em 1954 por um ator e diretor, que é o Zé Renato. E esse grupo, que era um teatro e um grupo, estava sempre fazendo as suas peças, mas à beira de fechar, à beira de falir, sempre. Eles não estavam conseguindo manter uma regularidade. Mas veio uma figura que transforma esse pensamento. É o Augusto Boal. Foto em preto e branco de Boal com cabelos compridos e braços abertos. Estudando Química na Universidade de Colômbia. E aí, enquanto ele fazia Química, ele conseguia assistir às aulas de dramaturgia de teatro nessa universidade. E aí ele termina, volta para o Brasil. Quando ele chega no Brasil,
ele é convidado a integrar o elenco do Arena. Essa figura foi transformadora para esse pensamento de multidisciplinaridade, porque assim que ele chega ali, ele começa a identificar a falta de um teatro legitimamente brasileiro, alguma coisa que converse com essas pessoas daquele momento, com aquela realidade. Então, ele, com a experiência de dramaturgia que tinha tido fora, decide fundar no Arena os seminários de dramaturgia. Esses seminários transformaram o teatro brasileiro. Por quê? O Arena era um grupo de atores que se reunia para fazer suas peças. E faziam suas peças. Tinham público e faziam, mas não encontravam ainda de fato um elo de ligação com o público. Quando Boal propõe isso, esses atores começam a investigar uma dramaturgia. Ou seja, atores acostumados a acumular funções para que as peças acontecessem, para sustentar um grupo, começam a estudar dramaturgia. Desse seminário de dramaturgia do Arena, surgem talvez os maiores nomes de dramaturgia do Brasil. Nesse seminário de dramaturgia estavam Oduvaldo Viana Filho e Gianfrancesco Guarnieri. As peças Eles Não Usam Black Tie e Chapecó Futebol Clube são basicamente o que impedem o Arena de fechar, porque essas peças foram um sucesso estrondoso e eles perceberam que agora sim, criando um teatro legitimamente brasileiro para dialogar com essa realidade, agora sim eles tinham um novo público, um novo fôlego para continuar. Mas eles perceberam um outro problema, que era, agora que a gente tem uma dramaturgia nossa, falando dos nossos problemas, das greves, das coisas que acontecem aqui, a gente não pode atuar nessas peças da mesma forma que a gente atuava fazendo Molière, por exemplo. A gente precisa encontrar uma nova forma de atuar, ressignificar essa atuação. Então, o ator profissional, eles eram profissionais e excelentes atores, começam a escrever, as peças se tornam um sucesso e a partir dessa nova dramaturgia, eles começam a estudar a interpretação novamente, para poder entender o que eles estavam fazendo. Eles estavam criando, basicamente, o teatro brasileiro, de alguma forma. Será que eles tinham consciência que eles faziam parte de um ótimo projeto? Vale considerar que são pouquíssimos os atores que recebem convites para fazer parte de bons projetos. A maioria de nós nunca recebe, ou demora muito até receber um convite. Então vem outra pergunta. Onde é que estão esses bons projetos? Eu acredito que os bons projetos estão sendo criados nesse momento por essas pessoas que não recebem convites para integrar bons projetos. Eu lembro do meu período de formação na Escola de Arte Dramática da USP e um professor sempre perguntava: qual o seu projeto? E aí aquele silêncio na sala, ninguém conseguia responder e ele falava: vamos, e aí, qual o seu projeto? Qual é o seu projeto? Essa pergunta me atormentava, porque eu não sabia responder qual era o meu projeto. Eu sabia que eu queria um monte de coisa dessa carreira, mas eu estava confuso ainda, eu não sabia exatamente o que eu queria. E eu não sei se eu sei responder essa pergunta hoje, mas o que eu consigo dizer hoje é que o meu projeto passa por mim. É aquilo que eu desejo fazer. Não, meu projeto não é atuar em uma peça. O meu projeto é descobrir que peça é essa que eu quero atuar. Por isso eu fui estudar dramaturgia, eu comecei a tentar descobrir esse meu projeto e não esperar um convite, porque se um convite vem, ele é muito bem recebido, eu faço essa peça com muito prazer, mas essa não é a realidade. Isso é quase um acidente de percurso. A realidade é pensar, entender e construir um discurso daquilo que eu quero falar. Então o meu projeto é isso que não me deixa cair. Meu projeto não é atuar em uma peça, meu projeto é descobrir que peça é essa. Acredito que a minha geração, que hoje tem 30 e pouquinhos, e que começou a fazer teatro profissional em 2009, 10, então há quase 15 anos, eu acho que a gente está acostumado a ver muitos atores, muitos grupos profissionais lidarem com essa multidisciplinaridade dos atores. Então o nosso teatro que a gente faz, ele é fruto dessas experiências.
poderia citar muitos e muitos grupos, Oficina, Ornitorrinco e muitos grupos que influenciaram esses grupos que a gente vê hoje. Mas eu acho que eu vou direto para esses grupos, porque isso torna a experiência mais pessoal. São os grupos que eu de fato vi e acompanho e que me inspiraram a conseguir a ir construindo devagarinho a minha carreira. Então, eu gostaria de citar algumas companhias e alguns grupos que eu acho que encaram bastante essa multidisciplinaridade do ator como motor de seus trabalhos, assim. A primeira companhia que me vem à cabeça é a Companhia dos Atores, é uma companhia carioca fundada na década de 90 e, como o próprio nome já diz, Companhia dos Atores, mas eles organizam todo o pensamento e toda a cena dentro do grupo. Então o Henrique Dias, que acaba se tornando, além de um excelente ator, acaba se tornando o diretor da companhia, e dentro dessa companhia eles vão descobrindo outras funções. Um ator começa a fazer os figurinos, outro começa a dirigir, outro começa a escrever, e assim a companhia dos atores vai se tornando uma companhia multidisciplinar. Pega um livro. Eu tenho esse livro da Companhia dos Atores, e esse livro é quando a Companhia dos Atores fez 18 anos, e dentro desse livro tem uma fala da professora Silvia Fernandes, uma pesquisadora da USP, sobre a companhia, que eu acho que tem a ver bastante com o ator multidisciplinar. Então eu vou ler só um trechinho aqui. Comparado às últimas tendências do teatro brasileiro, a Companhia dos Atores e Henrique Dias parecem, à primeira vista, situar-se na confluência de duas vertentes. Por um lado, há a matriz que o grupo exibe no nome, a do ator-criador, o artista múltiplo capaz de revolucionar o trabalho teatral conduzindo um processo hoje chamado de colaborativo. O procedimento, comum no teatro brasileiro contemporâneo, parece recuperar em novos moldes a criação coletiva dos anos 70, quando a responsabilidade por funções artísticas e de produção garantia a posse dos instrumentos de trabalho teatral, como acontecia nos grupos cariocas. Asdrubal trouxe o trombone e Manhas e Manias, ambos, como Henrique Dias, saídos do tablado. O percurso desses grupos hoje se repete de outro modo, pois o centro do processo criativo é o ator, ou uma função próxima do performer, por seu caráter híbrido, que funciona como fusão de diversas propostas contemporâneas de atuação. Um dos eixos da performance, e também no trabalho da companhia, é a ostensión da presença do atuante e de sua habilidade na metamorfose e na exposição do que alguns críticos chamam de metacorpos, por meio da utilização de aparatos interpretativos que, mesmo incorporando personas, revelam seu artificialismo. A Companhia dos Atores, para além do Henrique Dias, tem alguns colaboradores. Um desses colaboradores é o ator e multidisciplinar Felipe Rocha, que fez uma peça emblemática da Companhia dos Atores, que é o ensaio Ponto Hamlet, e ele é uma figura que eu me espelho muito, porque ele sai da Companhia dos Atores como colaborador, funda um próprio grupo chamado Foguetes Maravilha, e a partir daí ele começa a escrever dentro desse grupo, e esse grupo vira uma espécie de uma nova Companhia dos Atores, alguma coisa assim, mas eles pegam todos esses elementos de multidisciplinaridade e exercem ali dentro. Então, Felipe Rocha, Renato Linhares, Estela Rabelo e Alex Cassal, que é o núcleo do Foguetes Maravilha, são todos multidisciplinares, todos eles colaboram e criam seus espetáculos de uma maneira muito autoral. Isso é muito rico e inspirador para uma geração que estava entendendo como fazer o seu teatro. Eu posso falar do Grupo Galpão, que acho que esse dispensa um pouco apresentações, talvez o maior grupo de teatro brasileiro hoje, e eles fazem na cena de tudo, né? Eles tocam muitos instrumentos, eles dominam muitos elementos das artes circenses, eles cantam, dirigem, então tá aí um grupo com uma trajetória longa, talvez uma das mais longas que a gente tenha hoje, e reafirmando essa multidisciplinaridade. Tem uma outra companhia, também de Minas Gerais, que é o Grupo Espanca. Foto colorida de 2 atrizes e 3 atores em cena. Interessante, que começa o Grupo Espanca com atores se formando, com desejo de fazer uma peça, só que dentro do Espanca tinha uma figura emblemática, que é a Grace Passot. A Grace Passot é hoje um dos maiores tesouros do teatro brasileiro, e ela
ali com desejo de fazer suas peças, começa a escrever para o grupo Espanca, um grupo que era dela também, começa a escrever e isso torna uma revolução. O grupo começa a ganhar uma notoriedade muito grande e a Grace vai se firmando com a mesma potência nas duas frentes que ela assume de trabalho, tanto como atriz quanto como dramaturga. A Grace é uma inspiração há muito tempo para mim. Eu tive a sorte de trabalhar com ela na EAD, ela dirigiu um espetáculo lá que ela também escreveu na minha turma, meu penúltimo espetáculo dentro da escola, um espetáculo chamado Carne Moída. E a Grace é alguém que eu olho, para onde vai o meu farol, assim, eu vejo ela conseguir se arriscar muito dentro do teatro, fazer muitas coisas diferentes e ao mesmo tempo sempre mantendo uma excelência no seu trabalho. Então acho que muita gente da minha geração vê a Grace e pensa, é lá que eu tô indo, é ali que eu quero conseguir. O grupo Espanca tem um espetáculo chamado Marcha pra Zenturo, que é um espetáculo escrito pela Grace Passou, mas em parceria com uma outra companhia de teatro de São Paulo, que tem a mesma característica, que é o Grupo 19 de Teatro. O Grupo 19 de Teatro começa com egressos da Universidade de São Paulo, também atores saindo da EAD, do CAC, que se reúnem para experimentar algumas coisas de cena. Eles se tornam um grupo muito conhecido, eles têm 3 espetáculos bastante autorais que marcaram a sua identidade profundamente, que é o Histeria, o Higiene e o Arrufos. E o diretor, que é o Luiz Fernando Marques, era um ator da EAD que estava começando a despertar suas vontades de, além de atuar, dirigir. Então ele começa a entrar no meio da direção e fazendo uma aula do Antônio Araújo, do Thor, na ECA também, ele fazendo a aula de direção, começa a experimentar uma cena. O começo dessa cena, o embrião do Histeria, nasce nessas aulas do Thor, pegando as atrizes da EAD e assim o Grupo 19 começa. Pega outro livro. O Grupo 19 de Teatro, eles lançaram esse livro, que é o livro dos 2 primeiros espetáculos, que é o Histeria e o Higiene. E aqui tem um material interessante, depoimentos deles, das criações, de como foi criar esse processo. E tem uma fala aqui da Janaína Leite, uma das atrizes do grupo, que hoje é uma dramaturga, é professora e vem traçando uma trajetória bastante multidisciplinar no teatro. Ela tem uma fala que aponta de alguma forma esse caminho que ela viria traçar mais de 10 anos depois. Essa fala dela é intitulada Cadê o Dramaturgo? E ela fala: acho que uma das coisas que mais determinou o jeito de trabalhar do Grupo 19 foi o fato de nunca ter contado com a figura do dramaturgo, seja na forma de um texto pré-concebido sobre o qual nos debruçássemos, seja em corpo presente escrevendo colaborativamente na sala de ensaio. Ter uma seara vaga, o Lube, diretor do grupo, adora essa palavra, foi determinante sobre os modos de criação do grupo. Sem textos e sem dramaturgo, tivemos de pulverizar essas funções entre todos os integrantes. Não só o processo é colaborativo, mas o resultado também é colaborativo. E é radicalmente colaborativo na medida em que tanto seu texto quanto sua realização cênica são assinados por todos. Um tema inicial mobiliza o trabalho de busca. O estopim de uma pesquisa é o que chamo, porque achei bonito, imperativo da vontade. Cada espetáculo surge da vontade de se falar de um determinado tema. E ao falar da mulher, como em Histeria, da casa, como em Higiene, ou do amor, tema da nova pesquisa da companhia, que é a Rufus, sabemos que não estamos sozinhos e nem somos os primeiros. Em perspectivas poéticas ou históricas, filosóficas ou antropológicas, muitos já cederam à atração de questões que hoje movem o nosso trabalho. Na minha formação, na USP, eu acompanhei de perto a formação de 2 grupos. Um deles, o Grupo 59, um grupo de atores mais veteranos. 59, o nome do grupo é por causa do número da turma da EAD, e eles eram um grupo de muitos talentos para várias coisas. Então eles eram ótimos atores, ótimos cantores e tinham interesse pela comicidade. Quando esse grupo foi nascendo, dentro da USP eram só atores, mas aos poucos eles foram entendendo, e a gente observando, entendendo como eles estavam se organizando para conseguir sustentar de fato esse grupo, para conseguir produzir seus espetáculos, para conseguir arrumar lugares de ensaios.
eles tocavam muitos instrumentos, então as trilhas sonoras dos espetáculos eram assinadas por 2 ou 3 integrantes, eles cantavam as músicas, faziam seus figurinos, e isso foi se tornando uma espécie de espelho. Tanto que a minha turma da escola é a 62 originalmente, mas na turma 63, onde eu me formo na escola, surge um outro grupo, um grupo chamado Teatro do Osso, que tendo visto as experiências do 59, e isso despertou um desejo de construir de alguma forma um grupo, eles se juntaram para encontrar uma maneira de fazer o seu próprio teatro, de organizar suas ideias para fazer. E o que eu acho interessante, nesses 2 casos, mas especialmente no Osso, que são meus colegas mais de turma mesmo, eu vejo um desejo de aprimorar seus talentos e de conseguir organizar a sua fala, mais do que escolher uma peça onde aqui nessa peça a gente vai poder interpretar papéis excelentes, a gente vai poder atuar de uma maneira incrível, vou ganhar um prêmio de ator. Mais do que isso, é uma articulação sobre uma vontade. Que discurso é esse que a gente quer falar? Só que para conseguir fazer isso, de novo, um deles se torna diretor do grupo, outro produtor, um escreve os projetos, um pensa em figurino, música, eles tocam instrumentos, eles cantam. Eu mesmo, a minha formatura dentro da IAD é um processo autoral. Eu podia seguir com um grupo que deu origem ao Teatro do Osso ou podia ter uma outra escolha. Acabei tendo essa outra escolha porque eu tinha um projeto, uma peça chamada Melancia, e eu tinha o desejo de que essa peça se tornasse realidade. Então a gente se juntou, eu, mais 2 atrizes e mais um ator, e a gente se organizou para poder realizar esse processo. Dentro da universidade, esse processo era só um experimento, orientação da professora Cristiane Pauliquito, e a gente foi criando isso. Quando a gente sai da universidade, aí sim, eu assumo a direção desse trabalho e a gente decide se organizar na cena. A produção era nossa, tudo era nosso, era um teatro bastante autoral, mas eu aprendi muito dentro desse trabalho. Foi o trabalho que basicamente me centralizou como carreira. Aqui eu posso fazer isso, eu posso estar numa peça atuando e dirigindo e tendo parte em dramaturgia e tendo parte concebendo esses figurinos, claro, sempre apoiado por outros profissionais, porque é evidente que ter um figurinista numa equipe vai ficar muito melhor. Eu não sou um especialista em figurino, mas eu acredito que eu, como ator e dirigindo um trabalho, se eu conhecer um pouquinho de figurino, vai ser ótimo para poder dialogar com ele. A mesma coisa um cenógrafo. Se eu conheço um pouquinho do trabalho, conheço um pouquinho de cenografia, eu vou dizer, olha, aqui a gente está precisando disso, o que você acha? E a proposta aqui a gente vai conseguir elevar a nossa discussão para que o melhor aconteça para o trabalho. Isso para qualquer função, no fim das contas. Então até onde vai o trabalho do ator? O ator é o ator e ele tem suas funções, mas de tanto estar acostumado a se desdobrar em outras funções, ele acaba tendo interesse por fazer alguma outra coisa. Mas isso não é uma regra necessariamente. Eu penso, por exemplo, eu não sei se o Paulo Autran tinha vontade de fazer outra coisa, ou se ele fazia outra coisa dentro do teatro. Eu não sei, mas o Paulo Autran era um grande ator de teatro. E esse de teatro é muito importante, porque ele ficou conhecido por isso, por ser um ator que falava não à televisão, falava não ao cinema, apesar de ter feito os dois, mas esse de teatro acabou levando o nome do Paulo Autran para um grande lugar, e ele era um ator. Eu não conheço peças que o Paulo Autran dirigiu ou escreveu, talvez ele tenha feito, mas ele ficou conhecido como um grande ator de teatro. Sobre a multidisciplinaridade, tem gente que não consegue, ou que prefere não, e tá tudo certo. Mas eu acho que as pessoas que hoje estudam e se formam, pelo menos nos últimos 10, 20 anos, o teatro que eles consomem é esse, é feito por pessoas que exercem a multidisciplinaridade. Então, esse é automaticamente o teatro que eles vão fazer. Eles não sabem, talvez, como é fazer um teatro que não seja dessa forma. O teatro, assim como a maioria das áreas, é uma área que você estuda e se aprimora e vai ganhando um pouquinho mais a cada ano. Mas no teatro tem uma curiosidade. Dizem que um ator não é um ator de verdade até ele ter mais ou menos 30 anos. Só que tem muita gente que começa a fazer teatro muito novo, com 15.
Então eu acho natural também que um ator com 15 anos, quando ele chega nos 30 e pouquinhos, aí ele vai entendendo e fala, bom, agora que eu já tenho 17 anos de experiência atuando, eu acho que eu posso experimentar um pouquinho, dirigir alguma coisa, acho que eu já conheço o suficiente para arriscar escrever um texto ou colaborar com um figurino ou com uma luz. Ele vai se tornando outra coisa pelo seu envolvimento, pelo seu interesse. Uma citação da Riane Nushkin sobre o comprometimento do ator, sobre o envolvimento. Os atores não são apenas atores, são os pilares do teatro. E ser pilar começa por chegar cedo e sair tarde. Eles têm que compreender o que é um grupo de atores, como se mantém um teatro, como se recebe o público com amor. É importante descobrir suas potências. E mais do que acumular funções, é importante fazer com excelência aquilo que você se propõe. Estudar. O teatro é um lugar de muito trabalho, de muita disciplina, de muito rigor. E eu acho que a partir disso, o que pode aflorar dentro de um ator é infinito. Muito obrigado por terem assistido. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode mandar aqui nos comentários e a gente responde. Um projeto realizado pela Polo Cultural Educação e Arte, produção Instituto Artium de Cultura, apoio Alelo.